Queridos padres, amados e amadas de Deus, estamos aqui na nossa paróquia, que tem como padroeira Nossa Senhora da Natividade. Estamos olhando para o mistério de Maria, nesse dia em que estamos dando posse ao seu novo pároco, que já está doando a vida aqui, como já estava doando a vida aqui como administrador, e agora assume o ofício de pároco, o Padre Lucas. Olhar para o mistério de Maria é olhar para o projeto salvífico de Deus. Deus, Ele quer salvar o seu povo. A história da salvação, como o próprio nome diz, é história da salvação. Porque Deus quer salvar o seu povo. Deus quer salvar a cada um de nós. Se lá na origem da humanidade, a humanidade começou de uma forma dramática, onde Deus criou tudo por amor, mas o ser humano pecou, e pecando ofendeu a Deus, e pecando rompeu a amizade com Deus. Deus faz uma promessa de salvação. Deus coloca a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a serpente. A serpente deve ferir o calcanhar, mas a descendência da mulher deve esmagar a cabeça da serpente. A história da humanidade, lá a promessa que Deus faz na origem a uma mulher. Uma mulher está na origem. A humanidade, na origem da humanidade está também uma mulher, Eva. Mas na promessa de salvação há uma mulher. O texto bíblico fala da descendência da mulher. E essa mulher, nós vamos encontrá-la, ela foi sendo preparada em todo o Antigo Testamento, no projeto salvífico de Deus. Até que chegou o tempo de Deus. E no tempo de Deus entra em cena a imagem de Maria. Maria entra em cena. Nós não temos nos textos canônicos o nascimento de Maria, não é narrado o nascimento dela, mas nós encontramos a imagem de Maria. Nós a encontramos no anúncio do anjo. É o primeiro momento em que o Evangelho fala dela. É o momento em que o anjo do Senhor vai lá nas periferias do mundo daquela época, e vai para quê? Vai para pedir um consentimento de uma mulher, Maria. E ela é saudada como? Ela é saudada como cheia de graça, quer dizer, a mulher totalmente agraciada por Deus. A mulher totalmente cheia de Deus. A mulher que tinha encontrado graças diante dos olhos de Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento, por exemplo, a imagem da rainha Esther. A rainha Esther é a mulher que encontra graça diante do rei. E encontrando graça diante do rei, ela salva o seu povo. Aqui Maria é a mulher que encontra graça não diante dos olhos de um rei, mas que encontra graça diante dos olhos de Deus. É a mulher totalmente cheia de Deus. É a mulher totalmente cheia do amor de Deus. Assim é Maria. É a mulher que foi preservada da mancha do pecado. Foi preservada da mancha do pecado. Todos nós nascemos com a mancha do pecado. Maria foi preservada pelos méritos de Cristo, da redenção de Cristo, que já foi aplicado em antecipação a ela. É a mulher preparada por Deus, é a mulher totalmente cheia de Deus, é a mulher que está no projeto de Deus, preparada por Deus, e Deus tem um projeto para ela. E que projeto Deus tem para ela? Conceber o seu filho. O seu filho deve entrar na nossa história, mas deve entrar por meio dela, deve entrar por meio de uma mulher, Maria. E por isso nós ouvimos o Evangelho de hoje, que Maria
fica grávida por obra do Espírito Santo. Deus tem um projeto. E qual é o projeto? Que ela conceba o seu filho, que ela gere o seu filho, que ela gere a humanidade do Salvador. O Salvador, aquele que estava eternamente junto com Deus, deve entrar na nossa história, mas deve entrar na nossa história por meio de uma mulher. Ele, que existia eternamente com o Pai, agora deve começar a existir de uma forma nova. Forma nova essa ele deve entrar na nossa história, assumir aquilo que nós somos. Sem deixar de ser Deus, ele deve assumir aquilo que nós somos para realizar a nossa salvação. Ele deve se tornar igual a nós em tudo, menos no pecado. E é isso que acontece. Mas para que ele entre na nossa história, para que o Filho eterno que estava eternamente com o Pai entre na nossa história, assuma a nossa humanidade, se torne o Filho de Deus encarnado, Deus conta com uma mulher, Deus conta com Maria. Mas é Deus que dá a salvação é o seu próprio Filho. Então Maria concebe por obra do Espírito Santo. Ela está concebendo, ela gera o Filho de Deus, mas não gera por meio de nenhum homem. Gera por obra do Espírito Santo. É o que nós ouvimos no Evangelho. Maria está gerando por obra do Espírito Santo. Mas José é um homem justo. José, o seu marido, é aquele ao qual Maria tinha sido prometida em casamento. Imaginem naquele tempo, Maria para aparecer grávida, e José saber que ele não era o pai da criança. Imaginem naquele momento a situação de Maria, mas imaginem também a aflição de José. E é preciso então que Deus entre em cena, e Deus entra em cena. Deus manda o seu anjo que vai anunciar a José o que está acontecendo com Maria. E o anjo do Senhor anuncia em sonho a José. José, que é filho de Davi, que é da descendência de Davi. O anjo vai dizer: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que está acontecendo nela é obra de Deus. Ela está gerando o próprio Filho de Deus. É preciso, amados e amadas de Deus, que o próprio Deus venha em socorro de José, anunciando a José aquilo que está acontecendo em Maria. O que está acontecendo em Maria é tão grande que é preciso que o céu diga à terra, é preciso que o próprio Senhor diga a José, é preciso que o próprio Senhor anuncie a José. E o texto do Evangelho não diz, mas um pouco mais adiante, se nós pegarmos a Bíblia em casa, vamos ver, o texto vai dizer que José, quando acorda, José agora recebe Maria como sua esposa, porque José é aquele que deve dar à criança, deve dar ao menino o ser da família, o ser da descendência de Davi. Mas é a grandeza de Maria, é a grandeza de Maria que teve um papel único, não faz nada sem a nossa liberdade. Deus não ofende a nossa liberdade, Deus não ofende a liberdade de Maria. Seguramente Maria tinha um outro projeto de vida com José, seguramente José tinha um outro projeto de vida com Maria, mas Deus pede dela o quê? Deus pede dela que coloque a sua liberdade à disposição dele, para realizar o seu projeto, não o projeto que ela tinha com José. Mas Deus pede que ela coloque a sua liberdade para realizar o seu projeto, o projeto de Deus. E Maria diz, né, no Evangelho de São Lucas nós encontramos o mistério da anunciação. Maria vai dizer: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a mulher que coloca a liberdade à disposição de Deus. A nossa liberdade, amados e amadas de Deus, talvez seja aquilo que nós tenhamos de mais cioso, que nós guardamos de forma ciosa. Todo mundo quer ter a sua liberdade, todo mundo gosta da sua liberdade, todo mundo quer ser livre. Mas o que é ser livre? O que é viver a nossa liberdade? O que é ser livre?
Quando é que a gente é verdadeiramente livre? É claro que todos nós fazemos tantas coisas que não queremos, que não gostamos, não é verdade? Não é assim a nossa vida? Ninguém gosta de levantar 4, 5 da manhã e ter que pegar o ônibus, trabalhar o dia inteiro, depois voltar para casa e ainda tem os afazeres da casa. A vida é pesada para todo mundo, não é? Nem sempre a gente faz tudo aquilo que a gente quer, não é assim a nossa vida? Né? Tantos dias a gente gostaria de estar em casa, tantos dias a gente está cansado, tantos dias a gente diz, hoje eu gostaria de não ir para o trabalho, mas tem que levantar, tem que ir, não é assim? As máximas e mínimas coisas, não é? Tantos dias a gente faz tanta coisa que não gostaria de fazer, mas a gente faz por quê? Porque percebe que é um bem, não é? Quando é que a gente é verdadeiramente livre? A gente é verdadeiramente livre quando a gente, olhando para o bem, a gente vai crescendo para o bem. A gente vai direcionando a nossa vida para o bem. A gente vai direcionando a nossa vida para o amor de Deus. A gente vai direcionando a nossa vida para o bem. Se a gente vai se tornando verdadeiramente livre. Não é livre quem faz o que quer. Não, isso não é liberdade. Isso é o mau uso da liberdade. Não, a gente é livre quando a gente percebe que uma coisa é boa e a gente direciona a vida da gente para o bem e a gente faz livremente aquilo que a gente percebe que é o que é bom, que é o bem. Deus é o bem por excelência. E a gente se torna verdadeiramente livre quando a gente direciona a nossa vida para o bem. Seja nas pequenas coisas, na vida do dia a dia, não é verdade? Seja nas pequenas coisas da nossa vida do dia a dia, e seja na opção fundamental da nossa vida. Nas pequenas coisas, é que você não está com vontade de trabalhar, você vai, porque você vê que é um bem. Você precisa trazer o pão para dentro de casa, não é? Tantas coisas, às vezes as crianças, os jovens, os adolescentes, tem dia que não está com vontade de ir para a escola, mas a gente vai por quê? Porque percebe que é um bem. Não é? Mesmo nas coisas, até exercício físico, tem dia que a gente não está com vontade de fazer, caminhar, não é? Às vezes a gente precisa fazer uma caminhada para perder uns quilinhos, para manter o coração. Tem dia que a gente não está com vontade de fazer, mas a gente faz porque percebe que é um bem, né? E assim tantas coisas na nossa vida. Mas no direcionar a nossa vida também para Deus, a gente é verdadeiramente livre quando a gente percebe a riqueza de Deus, o bem de Deus, e a gente direciona a nossa vida para o amor de Deus. E foi isso que Maria fez. Maria exerceu a sua liberdade, colocou a sua liberdade à disposição de Deus, porque percebia que ali ela era totalmente livre, porque Deus é aquele que realiza a nossa vida, Deus é aquele que realiza a nossa existência, Deus é aquele que realiza totalmente a nossa vida. Então a gente se torna verdadeiramente livre quando a gente percebe que Deus é o grande bem da nossa vida e a gente coloca e a gente também direciona a nossa vida para o seu amor. E a gente vai respondendo com amor ao seu imenso amor. Aí a gente vai se tornando livre, livre como Maria. Maria percebe que Deus quer algo dela. Ela não entende num primeiro momento, mas depois, quando o anjo lhe diz como vai acontecer, ela coloca a sua liberdade à disposição de Deus. E colocando a sua liberdade à disposição de Deus, se torna a mulher verdadeiramente livre. Exemplo para nós hoje, que também estamos buscando crescer na liberdade, exemplo para nós que estamos buscando crescer hoje no bem, né? Maria, amados e amadas de Deus, ela nos deu Jesus, é a mulher que nos deu Jesus, é a mulher que nos deu o Salvador. E nós hoje que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que olhamos para Maria, que amamos Maria, que amamos de forma especial, que percebemos nela a presença materna da mãe, que vivemos de Jesus, nós devemos fazer também como Maria, dar Jesus para os outros e para as outras, dar Jesus,
Vocês, Dom Paulo, mas como é que eu posso dar Jesus hoje? Cada um dá, cada um leva para os outros e para as outras aquele que tem no coração. Quem tem Jesus no coração, leva Jesus para os outros e para as outras. Fala de Jesus, anuncia o amor de Jesus, anuncia aquilo que o amor de Jesus fez na sua vida, fez no seu coração. Quem tem Jesus, leva Jesus para os outros e para as outras. Quem tem o coração cheio do amor de Jesus, como Maria, leva Jesus para os outros e para as outras. Quer dizer, testemunha Jesus Cristo nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. A nossa vida se torna um testemunho de Jesus Cristo. Vocês perguntam, mas Dom Paulo, nós vamos viver falando de Jesus Cristo agora? Não precisa viver falando. Precisa, através de cada pequeno gesto seu, ser presença dele. É lá no seu ambiente de trabalho, onde há pessoas que trabalham com você no mesmo ambiente que você, mas que às vezes não conhecem a fé, não se despertaram para a fé. O que você vai fazer diante dessas pessoas? Nunca falar de Jesus para elas? Mas está certo? Jesus não é a grande riqueza da sua vida? Mas como é que você não vai anunciar, como é que você não vai falar de Jesus para aquelas pessoas? Claro que vai. É claro que é preciso esperar a hora certa, né? Primeiro, às vezes, o nosso testemunho. Primeiro, os nossos gestos de bondade. Eu sou católico, vou à missa todo domingo, sou devoto de Nossa Senhora, vivo, ela é tudo para mim, mas vivo com a cara feia. Alguém me pediu um copo d'água, eu já dou uma resposta. Alguém me pediu uma palavra de fé e de esperança, eu não sou capaz de dar. Mas onde é que está a sua fé? Né? O testemunho da fé, amados e amadas de Deus, a gente vai dando nas pequenas coisas da vida do dia a dia. É um gesto de bondade, é uma palavra de esperança que você diz, uma palavra de fé, até que chega o momento propício, que você vai dizer para aquela pessoa, por que que você tem esperança, por que que você é uma pessoa de fé. Você vai começar a evangelizar aquela pessoa, começar a falar do amor de Deus para aquela pessoa, né? Isso é dar Jesus para as pessoas. Às vezes a gente leva tempo para evangelizar alguém, mas é missão nossa, é missão do Padre Lucas, que está assumindo hoje a missão de pároco da nossa paróquia, é missão minha, mas é missão de cada um de vocês, de cada uma, de todo batizado, de toda batizada. Quem é batizado, quem vive de Jesus Cristo, leva o amor de Jesus Cristo para os outros e para as outras, para as vizinhas que moram ao redor da nossa casa, os nossos amigos e amigas. Falar do amor de Deus, levar o amor de Deus para as pessoas. Nós estamos entrando no mundo hoje que vai se tornando cada vez mais indiferente à fé. E quem é que tem que testemunhar a fé? O padre? Sim, também ele. O bispo? Também ele. Mas cada um de nós. Cada um de nós tem que testemunhar Jesus Cristo, né? No seu ambiente de trabalho, as crianças, os adolescentes, os jovens, no seu ambiente de estudo, lá falar de Jesus Cristo, lá anunciar o amor de Jesus Cristo. É você evangelizar quem está do seu lado, é você evangelizar quem convive com você na vida do dia a dia. É ali que você vai mostrando, você vai fazendo como Maria fez. Maria nos deu Jesus. É assim que a gente vai dando também Jesus para as pessoas. A gente vai fazendo com que o amor de Jesus faça diferença na vida das pessoas. Que Maria nos ajude nesse caminho. Nesse dia, Padre Lucas, você está assumindo o ofício de pároco da nossa paróquia, né? A nossa paróquia, que é a paróquia da Natividade de Maria. Esse é o título aqui da nossa amada paróquia. Aqui deve continuar a ser um lugar onde cada pessoa que aqui entrar através do seu ministério, deve também sentir o amor de Jesus.
cada pessoa que aqui participa do pastoral, do movimento, deve poder aqui sentir o amor de Jesus. Cada pessoa que aqui vem rezar ou passa por aqui, deve aqui ser capaz de sentir o amor de Jesus. Essa é a grande missão do pároco. O pároco é aquele que, através da sua tríplice missão de ensinar, de santificar, de governar, é aquele que ensina o nosso amado povo, que ensina o quê? A palavra de Deus, o caminho de Deus, que vai ensinando para o nosso amado povo os mistérios da fé, que vai ensinando para o nosso amado povo o caminho de Deus, que vai ensinando o nosso amado povo, através do munus de santificar, é aquele que santifica através dos sacramentos, através da oração, é aquele que vai santificando o nosso amado povo, que vai fazendo com que o nosso amado povo toque verdadeiramente o mistério de Cristo, que vai fazendo com que o nosso amado povo viva da experiência do mistério de Cristo, através do munus de governar, de ser presença do bom pastor. É o bom pastor, é o próprio Cristo que, através do seu ministério, através da sua doação, vai governando o nosso amado povo. Continue a exercer com beleza esse tríplice munus. Continue verdadeiramente a fazer com que a nossa paróquia seja um grande centro de evangelização, de missão, de experiência do amor de Deus, através da sua doação alegre, bonita, generosa. Vá na frente do nosso amado povo, indicando o caminho. O pastor é aquele que vai indicando o caminho, de forma que todo o rebanho perceba bem Cristo, que é o caminho. Vá no meio, animando, de forma que esse povo que doa a vida com você, que desgasta a vida com você, esteja sempre alegre, esteja sempre animado, esteja sempre radicado em Cristo e por isso alegre, feliz. Vá no meio, animando o nosso amado povo, fazendo com que cada leiga que desgasta a vida aqui, desgaste a vida com alegria. Vá atrás, para que você não perca nenhum e nenhuma daqueles e daquelas que o Senhor te confiou. Reze pelo seu povo, por esses que o Senhor, através do meu ministério, te confia. O pastor é aquele que coloca cada fiel seu nas mãos do Supremo Pastor. É o Supremo Pastor que é o grande guarda do rebanho. Nós somos simples administradores. Nós somos pastores que pastoreamos em seu nome. Então sempre reze pelo nosso amado povo, sempre reze para que cada um persevere na fé, no amor, e que o rebanho cada vez mais vá atraindo novos membros, através da evangelização, através da missão. Tenho certeza que na continuidade do trabalho do Padre John, aqui já continuou um trabalho bonito, continue com beleza, que o nosso amado povo possa ver no seu ministério o pastor bom, o pastor belo, porque é verdadeiramente o pastor radicado na beleza de Cristo, no amor de Cristo. Amém.